Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos ao Seminário Técnico da Rede de Assistência Social, promovido pela APRES, por meio de sua Escola de Gestão e da Rede Técnica, da Coordenadoria Técnica da entidade. O objetivo deste seminário, na edição de hoje, é promover a integração com os agentes públicos municipais para dialogar sobre o papel da entidade no apoio aos municípios, fomentando principalmente o fortalecimento dessa grande rede colaborativa em cada área que compõe a gestão municipal. Então, sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. E para iniciarmos os trabalhos, eu vou dar só um aviso inicial de que durante o seminário será emitido aqui no chat da nossa conversa um formulário para o registro da presença daqueles que, por algum motivo, não puderam se inscrever. Mas os que já estão inscritos na plataforma Simpla não precisam preencher, ok? Então, para abrir aqui os nossos trabalhos e iniciarmos o nosso seminário assim, com grande acolhimento, com grande cortesia com vocês, eu convido aqui o nosso vice-presidente da entidade, o prefeito de Várzea Alegre, José Helder Máximo de Carvalho, para dar as boas-vindas e já acolhê-los aqui nesse início de seminário. Prefeito José Helder, com o senhor a palavra. Primeiro, cumprimentar a todos e a todas, abraçar a nossa equipe APRES e abraçar todas as secretárias e secretários de assistência que participam desse seminário, abraçar os nossos palestrantes, agradecer pela participação nesse mais novo momento de informação, de interação, colocar para os nossos secretários, para os participantes, o quanto é importante a iniciativa da APRES de estar realizando estes seminários. É uma alternativa da gente interagir, mas, acima de tudo, da gente aprimorar os nossos trabalhos. Toda e qualquer secretaria que compõe os governos municipais precisam se aprimorarem cada vez mais para levar um serviço de qualidade para a população de cada uma das nossas cidades. E a APRES tem esse papel, além da representatividade de cada um dos nossos municípios, também de criar essas oportunidades, de levar mais conhecimento, mais aprimoramento, porque a função principal de cada um de nós gestores é exatamente fazer o melhor por aqueles que confiaram em nós o destino da nossa terra. E a assistência, ela está ligada diretamente com aqueles que mais precisam, com as famílias mais vulneráveis. Portanto, é a secretaria que tem uma importância fundamental dentro do êxito de uma gestão pública municipal. As secretarias de assistência, agora, nesse papel da pandemia, estão tendo um papel fundamental, tanto na questão da participação junto com as secretarias de saúde, fazendo uma intersetorialização através de seus servidores, através de suas ações, para ajudar, naturalmente, a conscientização, ao trabalho do dia a dia, na questão do combate também ao coronavírus. E, paralelo a essa parceria junto à Secretaria de Saúde, as secretarias de assistência de todos os municípios do estado do Ceará têm também tido um papel fundamental nas políticas de minimizar o problema e o sofrimento daqueles que mais precisam. A maioria dos municípios criaram alternativas de doações de cestas básicas, benefícios eventuais foram criados através de um esforço de cada um dos prefeitos e de cada um dos secretários e secretárias, todo esse acompanhamento de ações em parceria com o governo do estado, como Vale Gás, Mais Infância e todos os demais projetos que estão dentro do governo do estado em parceria com os municípios, a assistência tem sido uma secretaria fundamental nesse momento de tanta dificuldade, porque aqueles que têm uma condição mais nobre, mais tranquila, financeira, termina tendo uma condição de conviver melhor com a pandemia. Então, nesse momento, a assistência tem tido um papel importantíssimo no combate a essa pandemia e no enfrentamento dessas dificuldades de cada uma das nossas famílias, de cada município.
Eu queria, Del, e com certeza o nosso presidente Júnior, né, compartilhar as nossas necessidades, que eu sinto através da minha secretária Ciene, e com certeza as demais estão também percebendo isso. Houve uma redução dos repasses, né, federais para nossas secretarias, e tem bastante recurso atrasado por conta também das políticas estaduais. Então, nós temos deficiência por conta de atraso de repasses do governo estadual e temos deficiência de recursos por conta da diminuição através do governo federal. Então, é um momento também da gente entender melhor como podemos ajudar, como poderemos ajudar aos nossos secretários e secretárias. E eu quero aqui tirar o meu chapéu, dizer da admiração que eu tenho por cada um dos secretários e secretárias desse Estado, tendo em vista de que cada secretaria está exatamente exercendo o verdadeiro papel da gestão pública, porque a gestão pública ela é destinada especialmente para aqueles que mais precisam e é onde todos procuram através da assistência. Então, fica aqui o meu abraço, bom seminário a todos, que Deus os abençoe, saúde e paz, que esse coronavírus seja combatido tanto pelos nossos meios preventivos, como também pela vacina, e que a gente consiga logo, logo viver o novo normal para a gente servir melhor a nossa população. Um abraço a todos. Obrigada, prefeito Zé Helder, sabe as palavras, realmente esse pessoal esteve aí na linha de frente, realizando um trabalho hercúleo e se reinventando para não deixar nenhum cidadão desassistido durante essa pandemia e durante toda a trajetória do serviço da assistência social nos municípios. Dando continuidade aqui ao nosso momento de boas-vindas, eu passo a palavra para a Rafael Saraiva para dar apenas um bom dia aqui e cumprimentar a todos. Rafael. Seu microfone está mudo. A Rafaela é a nossa coordenadora técnica. Pronto, deu certo agora, Rafaela. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao seminário da Rede Técnica de Assistência Social. Vamos dar início agora com a palestra institucional e sejam muito bem-vindos. Obrigada, Rafaela. Mas antes de eu começar aqui com a palestra institucional, eu queria abrir o espaço para a nossa palestrante, nossa convidada, dar um alô aqui, um bom dia, saudar a todos vocês antes mesmo do início da apresentação dela. Rosângela. Obrigada, Del. Um bom dia a todos e a todas que nos acompanham aqui em mais uma atividade da Prece, essa com uma abordagem muito especial, né, com um compromisso muito grande com os gestores, principalmente com os novos gestores, né, os técnicos municipais. Então, a proposta de um seminário é sempre muito enriquecedor. Então, eu quero agradecer, em nome do nosso presidente Vladimir Aroldi, a oportunidade de compor esse espaço com vocês, né, saudar aqui o vice-presidente Zé Helder e também o presidente da Prece, o Júnior. Então, muito obrigada pelo espaço, espero que vocês aproveitem essa manhã de trabalhos, né, e essa parceria CNM e a Prece, que sempre é um sucesso. Muito obrigada, Del. Obrigada, Rosângela. Rosângela Ribeiro é consultora na área da assistência social da Confederação Nacional de Municípios e está aqui, mais uma vez, emprestando para a gente o conhecimento e o saber dela. Então, continuando aqui, a Prece é uma entidade representativa dos municípios e, neste momento, nós vamos abrir um espaço para fazer uma apresentação institucional da entidade, para mostrar para vocês os nossos serviços, falar um pouco sobre quem é a Prece, quais são os serviços que nós oferecemos para vocês e quais são as possibilidades que vocês encontram na associação, na entidade, para compartilhar com vocês o conhecimento e a busca de soluções nas políticas públicas, né? O nosso lema é o municipalismo em primeiro lugar, e nós vamos conversar sobre a nossa equipe, os nossos serviços, os desafios que nós enfrentamos na Covid e um breve histórico da entidade. A Prece é uma entidade municipalista criada em 1968, esse ano completou 53 anos de existência, e fundada pelo então prefeito Antônio Fradi Cassioli, e que de lá para cá se fortaleceu no movimento municipalista e dando ao Ceará o reconhecimento como berço do municipalismo, porque aqui realmente foi um estado de vanguarda nessa pauta municipalista. Então, a nossa missão
dar o apoio na promoção do desenvolvimento sustentável e da autonomia dos municípios, oferecendo-lhes serviços de qualidade, representando-os institucionalmente. O nosso negócio é o desenvolvimento municipal em todas as áreas, inclusive apoiando as câmaras municipais também. Os nossos valores estão pautados na ética, no respeito, na qualidade, na imparcialidade e na responsabilidade socioambiental, também no comprometimento com a causa municipalista, nosso valor maior, né? A visão de futuro é que a gente possa se consolidar como instrumento de excelência na geração do desenvolvimento municipal, obtendo reconhecimento da sociedade. Para isso, a gente conta com uma equipe estruturada aqui com a nossa diretoria executiva e os conselhos, lideradas pelo Francisco de Castro Menezes Júnior, que é o nosso presidente, ele é prefeito de Chorozinho, e por hoje não pôde estar aqui conosco, e também pelo Zé Helder, prefeito de Vaze Alegre, nosso vice-presidente, que esteve aqui e fez a fala de abertura, eles são apoiados por uma diretoria executiva, composta por um secretário-geral, todos prefeitos eleitos, né, destaque-se essa questão, todos prefeitos eleitos na Assembleia em 26 de fevereiro desse ano para o biênio 21 e 22. Então, nós temos o nosso secretário-geral, que é o prefeito de Jaguaribara, o Joacir Júnior, a nossa primeira secretária é a prefeita de Canindé, Rosária Ximenes, o nosso tesoureiro-geral é o Carlos Acre, o prefeito de Moraújo, o primeiro tesoureiro é o Marcondes Jucá, prefeito de Choró, e o nosso presidente de honra, o prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira. Composto ainda por um conselho fiscal, né, com 3 membros titulares e 3 membros suplentes, e o conselho deliberativo é formado por 14 prefeitos, representando cada uma das regiões administrativas que compõem o estado do Ceará, estabelecido no decreto de 2015. Além dessa diretoria executiva, que ela é composta por esses prefeitos, a Prece conta com a Secretaria Executiva e os órgãos de assessoramento, a Secretaria Executiva liderada por nossa secretária, Genine do Amaral Macedo, o diretor de Relações Institucionais, o Expedito Nascimento, e o consultor da Prece, doutor Nilson Diniz. E, além da Secretaria Executiva, tem todas as coordenadorias, né? A Escola de Gestão, a Coordenadoria Técnica, a Coordenadoria de Comunicação e Marketing, a Coordenadoria Jurídica e a Coordenadoria Administrativa Financeira. A Coordenadoria Administrativa Financeira é coordenada pelo Glauber Vasconcelos e conta com uma equipe de 2 auxiliares de escritório, a Natália e o Caio, e os auxiliares de serviço, Lucilene, Perpétua, Wagner, Nonato e Ronelli. Essa equipe aí é responsável por toda a parte administrativa da associação, organização, dos espaços, dos ambientes, de materiais e tudo. Tem a Coordenadoria Jurídica, que é formada por 2 advogados, o Lincoln Diniz e o Helder Diniz, que são assessores jurídicos, e pela Antônia Uchoa, que a gente chama de Fani, a assistente do núcleo. A Coordenadoria de Comunicação e Marketing são 2 pessoas, a coordenação está sob o trabalho da Caroline Lima Batista, e o trabalho da Mirella também como assistente. A Mirella é responsável pelo Diário Oficial dos municípios, que daqui a pouco vou falar um pouco sobre eles, e a Caroline, ela é responsável por toda a parte de identidade visual, de matérias, de comunicados de grande impacto para os municípios, ela que faz toda a alimentação dos dados no site, desde um pequeno cartãozinho até uma grande cobertura de um evento, é responsabilidade da Comac, através da coordenadoria da Caroline. E temos a Escola de Gestão Pública Municipal da Prece, coordenada por mim, Euderiza, mas podem chamar Del, e tem o apoio da Cleuda e da Áurea, que fazem todo o trabalho de mobilização e a parte mais burocrática das atividades desenvolvidas pela escola. A escola ela foi criada em 2009, mas foi realmente oficializada e revitalizada a partir de 2017, e de lá para cá nós já desenvolvemos muitas ações de capacitação, de treinamento, com grandes parceiros, como a Escola de Gestão Pública do Estado, a Controladoria Geral da União, a própria Confederação Nacional dos Municípios, que nos apoia sempre em todas as atividades que a gente desenvolve.
E, por fim, a coordenadoria técnica, né, que está na responsabilidade da Rafaela Saraiva, ela que é a coordenadora do núcleo, ela conta com alguns analistas e com alguns consultores, a Vlad, o Daniel e o André Carvalho e o doutor João Ananis, como consultores especiais, para dar toda essa parte do assessoramento dos municípios, e ela vai falar um pouco sobre a coordenadoria daqui a pouco. A Prece ela sempre realiza algumas ações estratégicas que ficam no campo das articulações institucionais, no poder de representatividade que ela tem, junto às entidades municipalistas, tanto a Confederação Nacional de Municípios, como as demais entidades estaduais, que em todo o país a gente tem uma parceria muito boa, e com o Executivo e o Legislativo, através de reuniões com o governador, com os deputados, no próprio Congresso, apoiando a CNM nas pautas nacionais, dentro aqui mesmo da Assembleia, nas pautas estaduais, então tem uma interlocução muito boa, o próprio governador, ano passado e esse ano também já foram realizadas várias reuniões entre prefeitos e governador para esclarecer principalmente as questões associadas à pandemia e outras questões também que a gente apresenta como pauta reivindicatória dos municípios. Os nossos serviços, resumidamente, são esses aqui, né? Orientações jurídicas diversas através da COJU, informações periódicas sobre FPM e ICMS, as publicações dos valores repassados aos municípios através da ECOAF, o suporte técnico nas diversas áreas através da Coordenadoria Técnica, COMAC, a divulgação de notícias de interesse de municípios e o Diário Oficial através da COMAC, o acompanhamento das prestações de contas dos municípios associados junto ao TCE, que é feito também pelo jurídico, as capacitações, lives, eventos e missões técnicas coordenadas e organizadas pela Escola de Gestão em parceria com as demais áreas. E eu vou fazer um recorte especial aqui no Diário Oficial. O Diário Oficial é uma ferramenta que a entidade disponibiliza para os municípios publicarem os seus atos administrativos. Ela é regulamentada na Câmara, por isso mesmo é uma ferramenta de publicação legal, os termos da Constituição, e ela traz uma economia muito grande para o município, porque o município que é associado, ele já pode aderir ao Diário Oficial e fazer a regulamentação na Câmara. Para vocês terem uma ideia, em 2019 foram mais de 42 mil publicações, em 2020 mais de 36 mil, totalizando mais de 78 mil publicações, o que representou uma economia de cerca de R$ 684 mil por ano para os municípios, o que pode ser revertido em execução direta pelo município na aplicação de políticas públicas, que pode inclusive ser da assistência social, né? Isso mostra que a Prece sempre está buscando meios de fortalecer o municipalismo e deixar sempre que o municipalismo fique em primeiro lugar. E a respeito disso, a gente, na pandemia, assim como vocês, nós tivemos que nos reinventar, tivemos que pensar fora da caixa e desenvolver algumas ações para poder continuar prestando o atendimento a vocês sem quebrar esse laço, esse vínculo. Para isso, a Prece inovou e teve proatividade nas suas ações e empreendeu o trabalho remoto. No trabalho remoto, ela criou um comitê interno para discutir remotamente todas as dificuldades que os municípios estavam enfrentando, fez uma adequação do ambiente doméstico de cada funcionário para que cada um de nós possamos trabalhar em casa, sem quebrar essa qualidade na prestação de serviço. Para isso, adquiriu programas e sistemas, criou novos grupos de WhatsApp, né, esse ano, além das redes técnicas, incrementamos o grupo de procuradores de gestão e finanças, que envolve o secretário de Desenvolvimento Econômico e Planejamento, o grupo de controladores e chefe de gabinete, composto também pelo secretário de governo, né? Então, ampliamos essa inter-relação com os municípios e com os diversos agentes políticos que trabalham na ponta. E, em termos de inovação, nós criamos duas lives importantes, né, no nosso canal A Prece Ceará. O primeiro foi a Quinta com Debate, que é uma agenda semanal. Toda quinta-feira, às 15 horas, a gente traz grandes temas para serem debatidos, com parceiros, com convidados especiais. Tem sido uma ferramenta muito rica, que, em princípio, nasceu para ultrapassar o período da pandemia, mas a sua eficiência foi tão importante, tão clara, que a gente vai usar a Quinta com Debate como uma atividade permanente da entidade.
E criamos também o Gestão Municipal em Foco, que já é uma pauta mais leve, de 30, 40 minutos no máximo, para abordar um tema específico, um recado especial, uma situação extemporânea que mereça um foco bem direto, bem específico naquele dia, e aí por isso mesmo ela não tem hora para acontecer e nem data, é tempestivo, né? O problema é hoje, amanhã, depois a gente já está convocando vocês para esse programa. Inclusive, pode ser uma pauta sugerida por vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão, coloca no grupo, coloca no próprio canal lá da Prece Ceará, se inscreve no canal, aí lá nos comentários você sugere a pauta que a gente acompanha e a gente tenta viabilizar essa apresentação. E, no mais, a gente só tem a agradecer a vocês e pedir que nos conheçam um pouco mais, visitem nosso site, se inscrevam nos nossos canais de comunicação e de relacionamento social, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, principalmente no YouTube, né? A Prece Ceará, o nosso canal está quase chegando aos 2.000 inscritos, então, vocês estando lá com a gente, o canal se fortalece e a gente vai ganhar mais espaço ainda no YouTube. E falem conosco através dos nossos e-mails, através das redes. E fica aqui uma mensagem da Madre Teresa de Calcutá, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso trabalho no dia a dia junto aos municípios, né? Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Então, fica aí a mensagem dela, e o sentimento de gratidão por vocês acreditarem no trabalho da Prece, e principalmente acreditem no trabalho de vocês. Por mais que vocês amanheçam achando que aquilo que você fez foi pouco, que aquilo que você recebeu é pouco, que aquilo que você entende é pouco, não é pouco. Vai fazer uma grande diferença a sua ação, a sua confiança, o seu empenho e a sua atividade no município. E você vai deixar, a gente sabe que normalmente o secretário é transitório, né? A maioria é cargo comissionado, mas aí você, na sua gestão, você vai deixar o seu legado, vai deixar a sua gota para fazer esse oceano aí da gestão pública ficar mais forte, ficar diferente. Então, essa é a mensagem da Prece, para que vocês possam nos conhecer melhor e interajam conosco nos grupos, em todos os canais, para que a gente possa fortalecer, porque municipalismo forte só se faz com a participação de todos. Eu acho que isso é da CNM, né, Rosângela? Municipalismo forte, como diz a CNM, só se faz com a participação de todos, né? Então, um grande abraço aí, essa é a nossa mensagem institucional, e dando continuidade aqui à nossa programação, eu vou passar aqui a palavra para a Rafaele Saraiva, nossa coordenadora da área técnica, que ela vai conversar com vocês sobre a coordenadoria técnica da Prece e a articulação junto aos municípios, exatamente mostrando que nesses 53 anos a Prece sempre buscou estabelecer um trabalho de excelência. A gente tem as dificuldades, tem as limitações, mas a gente faz sempre o nosso melhor. Rafaele, com você. Vou pedir licença aqui para compartilhar a apresentação. Pronto. Bom dia novamente a todos. Explicar um pouco aqui para vocês esse papel da coordenadoria técnica, que ele tem como objetivo geral apoiar os gestores nas resoluções das demandas técnicas nas diversas áreas em que a Prece atua, que são as áreas da educação, desporto e juventude, cultura e turismo, agricultura, meio ambiente, recursos hídricos, assistência social, infraestrutura e saúde, contribuindo para um fortalecimento da gestão. E tem também como objetivos específicos fortalecer essa integração da Prece e os gestores, promover a troca de experiências municipais exitosas, capacitar os gestores municipais através da escola de gestão, como a Del apresentou aí para vocês, o papel da escola de gestão. E a Prece também tem um papel importante, que é participar nas instâncias deliberativas, onde ela representa os municípios
nos conselhos estaduais, comissões, fóruns, câmaras técnicas. A criação das redes técnicas, ela teve início em 2017, onde a ideia era estreitar o relacionamento com os gestores municipais através dos grupos de WhatsApp. Então, em 2017, nós criamos essas redes técnicas, que foram esses grupos de WhatsApp por áreas, onde hoje ela facilita esse relacionamento do município com a Apresse, com o objetivo de buscar a solução para o desenvolvimento municipal. Essas são as redes técnicas que possuem os grupos de WhatsApp: agricultura, assistência, cultura e turismo, educação, infraestrutura e saúde. O grupo das redes técnicas, eles funcionam como um canal de acesso, facilitado à Apresse, para tratar de diversos assuntos nas áreas específicas, e ele tem como objetivo o atendimento da demanda nas 3 esferas: no âmbito federal, estadual, municipal, e em outras questões também relevantes. O município que sentir na necessidade de apresentar alguma demanda técnica, ele pode estar usufruindo do grupo de WhatsApp, que a gente vai apresentar para a diretoria da Apresse, e com isso nós vamos trabalhar isso internamente para ver como levar essa questão no âmbito específico. E serve também de espaço de informação, mobilização, divulgação das capacitações, essa comunicação que nós fazemos diariamente com os municípios através desse grupo de WhatsApp. Também contamos com esses 2 grandes parceiros, a CNM e o COEGEMAS, onde a Apresse faz essas interlocuções com essas 2 grandes entidades e, no caso, trabalhamos em conjunto nessa luta municipalista, levando todas essas questões das demandas mesmo existenciais, e trabalhamos juntos para construir um fortalecimento das gestões municipais. Gostaria de agradecer a todos pela participação desse seminário. Vamos dar sequência com a palestra técnica da Rosângela, que a Adel vai apresentar e vai passar para ela. E, ao final, nós iremos iniciar o nosso bate-papo, onde nós podemos trocar mais informações com todos vocês. Até mais. Obrigada, Rafaele. E essa é a nossa prece para vocês, E além de nos apresentarmos, de fortalecermos esse vínculo, a gente trouxe para vocês aqui um momento técnico para contribuir ainda mais com a prática de vocês, que a gente sabe que capacitação, quanto mais a gente puder realizar, puder fazer melhor. E para isso a gente vai iniciar aqui nosso momento técnico com a Rosângela Ribeiro, como já falei para vocês, ela que é consultora na área da assistência social da CNM. A gente aqui é fã de carteirinha dela, porque ela traz uma bagagem, um conhecimento e um diferencial nisso tudo. Ela fala disso tudo com um grande sentimento de amor mesmo. Ela fala de algo que ela acredita e que ela luta para que seja melhor. Então, isso é um dom até, Não é meramente técnico chegar aqui e dizer que é isso, que é aquilo, mas ela fala com maestria sobre a pauta que ela vai mostrar para vocês. E o tema que ela traz para a gente hoje é o financiamento da assistência social e a reprogramação de recursos para enfrentamento à Covid. Então, nós vamos ter aqui 30 minutos com ela, 25 a 30 minutos com ela, e vocês prestem bem atenção, anotem tudo, porque no nosso bate-papo vocês podem voltar a conversar com a Rosângela e voltar a perguntar sobre algum tema que para vocês mereça um esclarecimento maior. Então, Rosângela, fique à vontade, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, agradecer aqui a você e
Voltemos depois a fazer nossas lives, né? Você, o Arimatea também, que nos ajudou muito, né, Ari? O Ari está aí, estou vendo. Em nome do Ari, eu saúdo aqui a todos os secretários de assistência social. Então, Rosângela, pode começar aí a sua fala. Obrigada, Del. Obrigada pelo carinho. Vou pedir licença aqui para compartilhar com vocês um pequeno PowerPoint, né, que nós preparamos, mais para orientar, até para deixar registrado com vocês. A Del, a Rafael, depois podem compartilhar com todos, né, e todas. Eu gostaria mais uma vez, né, de agradecer aqui o carinho, principalmente o carinho, o respeito, né, que a Press tem com o nosso trabalho, com a nossa parceria, né, todo o cuidado, todo o olhar, né, com muito compromisso. E também, a partir disso, gostaria de saudar aqui de modo muito especial, né, o Arimatea, que é um grande gestor, um grande técnico, é uma referência, né, sem dúvida alguma, aí no estado do Ceará, e eu não falo isso da boca para fora de forma alguma. Eu, como a Adel falou, eu sou muito verdadeira, muito honesta com o meu trabalho, e quando a gente identifica pessoas com compromisso técnico e político, como o que o Arimatea tem, a gente precisa realmente destacar, e principalmente por regiões, porque a gente precisa dessas referências, né, dessa força política, dessa força técnica, e o Arimatea, sem dúvida, é uma pessoa extremamente qualificada, né, e que, inclusive, a gente já, né, teve a honra de compartilhar espaços como esse, não só na Prece, né, mas também em outros locais. Eu espero que em breve a gente retome aí com as nossas lives, né. Então, pessoal, a proposta desse tema, né, eu sei que o nosso tempo é um pouco limitado em função da dinâmica dos eventos, mas é isso mesmo, porque cansa, né, eventos online, né, muita gente vem dizendo que cansa mais o online do que o presencial, e de fato, né, porque a gente não tem, por hora, as relações, né, mais humanas. Então, falar de financiamento é uma responsabilidade muito grande atualmente, né? Principalmente dada a conjuntura que a gente vive, né? Então, para falar para novos gestores ou para técnicos que já têm uma trajetória, é importante fazer alguns resgates, né? Fundamental que a gente entenda um pouco da conjuntura e que a gente tem vivido. Deixa eu só tentar aqui deixar ampliar aqui para ficar melhor para todo mundo visualizar. E eu vou ficar de olho aqui no chat, caso tenha pergunta também, tá? Alguma intervenção. Então, a gente precisa sempre referenciar a conjuntura, né, política, que influencia no aspecto técnico, na operacionalização da política de assistência social, para que a gente entenda com o que trabalhamos ou com o que vamos trabalhar, né? Então, a gente não pode abrir mão de certas informações, principalmente em respeito ao cargo que vocês ocupam, seja de gestor, seja de um técnico, né, mas aos espaços e principalmente à força institucional que vocês têm, que vocês representam. Então, a gente precisa ter muita consciência, né, sobre como a política de assistência social tem sido tratada, né, atualmente. Então, para entender um pouquinho, a gente trouxe alguns destaques. Um deles, né, a Portaria 2362 de 2019. Essa portaria, um dos principais arranjos que ela traz é a equalização do orçamento do SUAS. O que isso significa? É como se a gente, eu digo a gente a nível de governo federal, tá? Não somos nós aqui, mas é como se o governo federal estivesse equalizando, equilibrando receita e despesa, né? Onde a receita, né, obviamente, são os recursos que eles têm disponível, né, para custear as pactuações, né, feitas com os municípios, ou seja, cumprir com a sua responsabilidade de cofinanciar, né, a política de assistência social, como uma prerrogativa, inclusive, prevista aí na LOAS, né, onde cada ente federado tem uma responsabilidade, e uma responsabilidade comum, né, aos 3 entes, União, Estados e municípios, é o cofinanciamento, né, da política de assistência social, das ações, dos serviços, dos projetos, dos programas, enfim, toda essa estrutura, né, que hoje integra, né, o sistema de proteção social brasileiro. Não por dizer, está ao lado da saúde e da previdência. Não, nós estamos falando de uma lógica de um grande sistema de proteção social brasileiro.
colocado, né, à prova em função da pandemia, principalmente. Ou seja, vocês repararam, vocês vivenciaram, vocês observaram o quanto a assistência social foi demandada e continua sendo demandada, né, nesse momento de uma situação de emergência ou calamidade, né, como é imposta também pela Covid-19. Então, a força que essa política tem. E essa portaria, né, infelizmente, ela prejudica muito estruturalmente, né, a manutenção, o funcionamento, né, da política de assistência social, quando ela objetiva equalizar esse orçamento. Então, muitos de vocês, né, seja uma gestão que está sendo dando continuidade, uma nova gestão, vocês têm percebido, né, recurso entrando com corte na conta de vocês, seja um recurso a menor, né, um valor inferior àquilo que é pactuado. E muitos entram em contato conosco, em contato com a Prece, né, ou buscam até o Arimaté para perguntar, mas o que aconteceu? Tem alguma portaria que alterou os valores? Não. Não há uma institucionalização de alteração de valor de referência daquilo que o município, né, tem direito de receber. O que há é essa equalização. Um outro ponto muito importante dessa portaria é o que a gente chama aqui de ranqueamento, né, no processo de repasse do cofinanciamento federal. O que significa? Antigamente, nós tínhamos uma portaria, duas portarias, 036 e 88, que instituíam essa lógica de se passar recurso primeiro para o município que tem menos saldo em conta. Então, é como se estivesse ranqueando. Recebe primeiro quem tem menos saldo na conta, né? Institui-se um índice, né, que ranqueava os municípios. Essa lógica, ela permanece, tá? E a gente precisa ter clareza, né, das normativas que estão vigentes. Então, por isso, hoje nós nos propomos, né, se for falar de orçamento, falar das normativas que estão vigentes, que fomentam essa conjuntura, né, que esclarecem um pouco mais como essa conjuntura tem impactado, né, na assistência social, e daí falar um pouquinho dos outros pontos, como a reprogramação de saldo, né? Claro, trazendo pontos cruciais como lógica de blocos, etc., né? Aqui é um pouco rápido, mas a gente pode depois, né, Del, marcar um momento com um tempo maior para a gente se dedicar a temas como esses, né? Sempre que falar saúde, educação e assistência social é bastante demanda, né? Então, é importante que vocês observem, né, e deixem essa portaria no radar, porque ela explica muito daquilo que vocês vivem hoje. E existe um outro elemento nela, que também é muito importante, que é o seguinte: ao longo dos anos, a Confederação Nacional de Municípios, o Colegiado Nacional de Gestores Municipais, da Assistência Social, o CONGEMAS, né, vem monitorando a execução orçamentária e financeira do SUAS e observando quanto, de fato, a partir da proposta, né, aprovada do orçamento, tem sido repassado para os municípios, tem sido executado. Deixado de receber muito recurso. E com a virada, né, do ano, vamos dizer assim, aquilo que ficou para trás não vem sendo repassado, né, para os municípios. Por quê? Por vezes o orçamento, ele não prevê uma ação orçamentária, né, com recursos para, digamos assim, colocar em dia isso que ficou de orçamento não executado, né? Então, não há um reconhecimento de dívida por parte do governo federal para com os municípios, né? O que, na verdade, a gente entende que, inclusive, fere o Pacto Federativo no âmbito do SUAS, né? Descumpre as prerrogativas da LOAS, principalmente as competências da União, né? Então, essa portaria ela é muito grave e ela precisa ser estudada, e assim que ela foi publicada, né, nosso presidente Vladimir Arodi já oficiou o Ministério pedindo a revogação dessa portaria, conseguiu participar, né, promover reuniões com o secretário especial para tratar do tema, né, entender, né, do porquê dessa portaria, o que é possível fazer para minimizar os impactos dela, né. Isso demonstra o quê? A necessidade de uma articulação, né, entre as representações de municípios, sejam as estaduais, como a Prece, nacional, como a CNM, os colegiados, como o COEGEMAS, né, como o CONGEMAS. É preciso que a gente, como
referências e como articuladores políticos, técnicos, né, profissionais do SUS, né, que a gente também trabalhe no eixo como esse, né, que isso aqui impacta demais no processo de gestão, né, da assistência social. E seguindo um pouco dessa lógica para apresentar essa conjuntura para vocês, nós trouxemos uma informação sobre a execução do orçamento SUAS no ano de 2020. Então, para entender, né, cada ano a gente precisa traçar uma linha histórica, né, seja de execução do orçamento, seja de proposta de orçamento, ou seja, PELOA, né? A gente sabe que o parlamento, o Congresso, né, ele já tinha aprovado a proposta de orçamento 2021, mas a presidência da República ainda não sancionou, né, a lei. Então, a gente ainda carece aí de um movimento em função disso. E aí a gente segue observando os números e tentando incidir, tentando influenciar, articular alguma alteração, né, no orçamento, para que a gente tenha condições mínimas, né, de garantir a oferta da política de assistência social, a sua manutenção mínima, né? Então, no ano de 2020, a gente teve uma execução baixa, né? Assim como em anos anteriores, né? Nós tivemos vamos estar falando uma média de 70%, né, do orçamento proposto, né, executado, o que nos fez perder bastante recurso, né, bastante recurso, quase, né, um bilhão aí de reais que a gente deixou de receber do ano anterior, né, e como a gente disse, da influência dessa portaria 2362, a chance da gente receber este recurso é praticamente nula, né, então a gente precisa investir nessa articulação, principalmente no conhecimento, no empoderamento técnico e político. Aqui na Confederação a gente tem uma clareza muito grande em relação a forma como a parte técnica e política caminham juntas. Um não sobrevive sem o outro, né? Um complementa o outro e um justifica e fundamenta o outro, e assim a gente desenvolve nossos trabalhos, né? Informações como essas aqui são super importantes, principalmente tendo em vista que vocês vão iniciar um processo de elaboração do PPA. Então, vocês estão executando o último ano do PPA do mandato anterior e vão preparar o do mandato de vocês, né? Então, é importante a gente entender com o que estamos lidando em termos de orçamento, para que no momento da elaboração de um plano municipal de assistência social, de um plano de ação, a gente, obviamente, tem que falar de orçamento, a gente entenda um pouco mais sobre a nossa capacidade de sustentabilidade da política de assistência social em nível de município. Ou seja, o que eu dou conta de atender, né? E a quem eu preciso recorrer para que a gente mude essa realidade. Então, se do ano de 2020 a gente teve uma execução tão baixa como essa, vocês lembram muito bem que o recurso ordinário, ele entrou até, salvo engano, março, então de março a agosto, houve uma janela de tempo, né, bem considerável, em que vocês não receberam recurso ordinário, receberam apenas o extraordinário, ou seja, aquele com foco no enfrentamento à Covid, né, ainda segmentado. Então, assim, é necessário que a gente entenda a forma como esse orçamento se comporta, né, ao longo do ano também. Até para que vocês consigam planejar, desenvolver suas articulações técnicas e políticas, né? Aqui, rapidamente, para a gente apresentar para vocês a proposta de orçamento em 2021. Por que a gente está falando de proposta? Obviamente, né, como eu disse, porque a lei não foi sancionada ainda, né? Então, a gente precisa... O que esse número aqui nos apresenta? Vocês têm reparado que a gente sempre mostra os números de anos anteriores, né? Para a gente entender o ano atual, a gente precisa olhar uma série histórica, para realmente afirmar se houve um corte, se há crescimento, onde é, que tipo de crescimento, se realmente é categorizado como crescimento, né, ou se é a retomada mínima de um comportamento, né, que ainda não se concluiu, e 2021 se apresenta dessa forma. Quando a gente olha o número de forma muito objetiva, muito cartesiana, sem algum estudo em relação aos anos anteriores, a gente imagina que há um crescimento aqui de 6,6, né, no orçamento 2021 em relação a 2020. Né? Só que quando a gente olha para esse comportamento, né, para os números em anos anteriores, a gente identifica que, na verdade, não temos um orçamento, um crescimento nesse orçamento. A gente tem a tentativa de uma retomada de algum valor no âmbito do IGD-SUAS, que o ano passado praticamente não houve repasse algum,
né? E a gente tem a manutenção de um status em um programa como Criança Feliz, né? Em que só um minutinho, gente, por favor. Home office, né? A gente está em casa aqui também, com medida de segurança, né? Então, sempre tem a participação especial do meu filho, que acho que o Brasil inteiro já conhece, né? Então, só retomando. Obrigada, gente. O Criança Feliz, a Confederação Nacional de Municípios sempre destaca ele no orçamento, porque a gente o acompanha desde a sua criação, né? Um programa inspirado numa ação estadual, né? Bastante controversa, que conta com um orçamento superior ao nível de uma proteção social como é a especial, né? Então, isso diz muito sobre um projeto político, né, em curso também. Como priorizar um programa em detrimento de uma proteção social, né? Por mais que esse programa seja referenciado ao nível de proteção, por uma questão lógica e técnica, né? É preocupante a gente ter um orçamento tão significativo numa ação que não está em nem 50% dos municípios, em detrimento de uma proteção especial, né, que trabalha com demandas, vamos usar essa palavra, né, demandas graves, né, que exigem da gestão municipal uma equipe, né, diferenciada, uma estrutura física diferenciada, né, para atender a população. Como o vice-presidente Zé do Bem colocou, né, a política de assistência social é para quem dela necessitar, e essa necessidade, vamos dizer assim, ela aumentou muito, né, em função da Covid-19, pensando as consequências, né, que ela tem gerado, a partir do isolamento social, a partir do aumento da pobreza, né, situações de vulnerabilidade e risco. Então, falar dessa conjuntura é muito importante para que a gente entenda, né, com o que vamos trabalhar. E aí, falando um pouquinho de financiamento, né? Claro, falar de financiamento do SUS é um tema muito profundo, tem muitos elementos, muitos marcadores, né? Mas o que eu quero trazer para vocês de modo um pouco mais lógico, tanto para quem é novo gestor, para quem está continuando a gestão, porque a gente precisa revisitar conceitos, e principalmente, se você sabe um pouco mais, se você tem mais experiência, a gente tem um compromisso ético de apoiar, né, os nossos colegas. Por quê? Porque o nosso horizonte principal é a defesa institucional da política de assistência social e a garantia desse direito humano dos nossos usuários, né? Porque a política de assistência social ela é um direito humano, né? Então, com o que nós estamos trabalhando hoje? Né? Nós atuamos com 4 blocos de financiamento, né? O que é um bloco de financiamento? É uma junção, né? Das contas que representam cada repasse que o município recebe, alinhado ao nível de proteção que ele oferta, né? Nós trabalhamos com proteção social básica, proteção social especial de média e alta complexidade. Cada nível de proteção atende uma demanda específica, tem um equipamento público específico e uma equipe de referência que deve atender às necessidades, né, dessa proteção e das demandas que chegam para esse nível de proteção. E, logicamente, para manter isso funcionando, a gente precisa, né, de um cofinanciamento, como falamos no início rapidamente das competências de cada ente, a competência comum é esse cofinanciamento. Esse cofinanciamento ele tem que ir de encontro a cada nível de proteção, por isso a gente tem a lógica dos blocos hoje, que facilita mais a gestão, o planejamento, né? Então, um diferencial aqui, a saúde já trabalhava com essa lógica, a gente avançou aqui na assistência social para algo muito semelhante, e nós temos a publicação dessa portaria 103, que institui a lógica dos blocos, né? Aí no ano de 2015, o que a gente gosta de destacar nela? Facilita e organiza a gestão para que vocês não administrem várias contas, né? Administrando um bloco, principalmente do ponto de vista do planejamento. Então, isso traz uma flexibilização nesse processo, né, de planejamento. O que significa dizer isso? Cada bloco conta com componentes, né? Componentes são basicamente as contas de cada serviço ou programa, né? Então, o que compõe a proteção social básica?
CRAS, né? Ou seja, o PAIF, que é o piso básico fixo, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é um piso variável, as lanchas, a equipe volante, aí depende do arranjo de cada município e das características, né, dessa região. Por exemplo, a questão das lanchas, nem todo município tem, porque nem todo município, por exemplo, conta com comunidade ribeirinha, etc., para demandar, né, uma estrutura como essa, né? E assim se segue proteção especial, né? A gente tem o PAEF, né? A alta complexidade com as unidades de acolhimento, são os componentes, né? E esses componentes, eles são estruturados por valores que são fixos e valores que variam, né? Os pisos variáveis. Por quê? O que é fixo vai seguir a lógica do porte do município, basicamente, e o que é variável, além de considerar, né, uma parte fixa, vai trabalhar com meta de atendimento. Um exemplo, criança feliz, que vocês têm meta de atendimento, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Então, esse arranjo de componentes. A partir dos componentes, né, a gente precisa... É assim mesmo, tá, gente? A participação especial. A gente tem que destacar para vocês, eu estou de olho aqui no tempo, eu acho que eu tenho mais uns 10 minutos, né? A gente precisa destacar para vocês as principais normativas que orientam a execução do orçamento. Muita gente entra em contato conosco, e com certeza aí na Prece também, perguntando, o que eu posso comprar com o recurso do CRAS? Né? O que eu posso comprar com o recurso de serviço de convivência? O que eu posso pagar? O que eu posso fazer? É uma pergunta muito genérica. Basicamente, é complexo responder ela sem olhar para o território, sem olhar para a demanda daquele município. Seria até um pouco desrespeitoso, né? Por quê? A gente evoluiu na política de assistência social, claro, dados os esforços, né, dos colegiados, né, da participação em instâncias de pactuação como o CIT, como o Conselho Nacional, enfim, para que a gente não se limitasse a responder sim, você pode comprar uma cadeira, não, você não pode comprar uma cadeira. Hoje, a gente precisa refletir no seguinte ponto. Nós trabalhamos com uma política pública, né, que viabiliza acesso, né, a direitos, por vezes até consegue garantir, né, acesso a algum direito, lembrando que quem deve garantir direito é o Estado nessa figura, sim, União, Estados e municípios, né? Então, nós evoluímos e precisamos olhar para o contexto, nós precisamos olhar para a relação entre a política de assistência social, ou seja, o serviço ofertado e o item que eu preciso para garantir a oferta dessa atividade, desse serviço, desse programa. Então, essa lógica ela é muito mais importante hoje do que essa ideia do sim ou não. Então, eu preciso refletir a partir disso. E por quê? A política de assistência social, assim como saúde, educação, né, e outras, lidam com as consequências de questões sociais, né, como pobreza, né, como a fome gerada pela pobreza, a violência, a ausência de moradia, ou baixa, ou a falta de escolarização, de acesso à educação, enfim, várias expressões, várias questões que são postas, e é com isso que a gente trabalha. Então, isso é muito dinâmico, isso não é cartesiano, isso não é estático. Então, quando a gente se dispõe a trabalhar, por exemplo, com o propósito de enfrentar, né, ou diminuir a incidência de trabalho infantil, ou até de situação análoga ao trabalho escravo, né? A gente está falando com algo muito dinâmico. O que compõe essa demanda? A ausência de renda, a ausência de condições de alimento, de acesso à educação, de moradia, ou seja, são muitos marcadores que envolvem isso, né? E eu preciso de muitos elementos para desenvolver uma atividade para atender essa demanda. Então, a gente precisa pensar com essa lógica. E, principalmente, considerar que hoje vocês, profissionais do SUS, trabalhadores do SUS, seja um psicólogo, assistente social, um pedagogo, um advogado, né, um terapeuta ocupacional, enfim, porque a política de assistência social não é privativa do assistente social, né? Muitos de vocês saíram daquele patamar de executor para pensador e propositor de política pública, e vocês têm que se enxergar assim, né? A gente avançou muito mais e a gente precisa manter isso e fazer essa defesa e continuar avançando, né? Como é que a gente faz isso? Estudando, entendendo as portarias, entendendo o orçamento, se empoderando. Vou aprender isso da noite para o dia? Não.
É um passo de cada vez, né? Firmando as parcerias, ouvindo, buscando, solicitando, como a Adel falou, solicita os temas aqui para a prece, vocês podem fazer isso, podem listar, olha, eu queria falar sobre PPA, eu quero falar sobre as normativas, né? Propõe isso, e aí vocês vão avançando, né? Então, hoje vocês estão nesse patamar, né? Mas claro que a gente conta com normativas para orientar, né, a execução desses recursos, e eu vou destacar aqui para vocês as duas mais recentes, né? Que é a portaria 580 de 2020 e a 24 de 2021. A 580, ela revoga a portaria 2601 de 2018, né, que institui o sistema de gestão de transferências voluntárias, né, regulamenta as transferências voluntárias, ou seja, o trabalho com as emendas parlamentares no SUAS, aí a gente tem o SIG-TV, que é o sistema de gestão de transferências voluntárias, lembrando que o nosso cofinanciamento, ele também é entendido como uma transferência voluntária, né, alguns juristas entendem como obrigatório, outros como voluntário, a gente sabe que o orçamento da assistência social, ele é discricionário, ele não é obrigatório, que é uma falha estruturante que a gente precisa, né, trabalhar para corrigir isso aí, mas essa portaria, ela traz, a 2601, ela traz uma lista, um anexo, né, uma lista taxativa de itens, bens duráveis que a gente podia adquirir, né, com recurso do cofinanciamento. Lembra dos blocos que eu falei? Bloco de proteção, basicamente, ele trabalhava só com a parte de custeio, né, despesa corrente. Os da gestão, IGD-PBF, IGD-SUS, trabalhavam também com aquisição de bens duráveis, né? Então, era segmentado basicamente nessas duas frentes de trabalho, respeitando esses blocos. Com essa portaria, a gente avança um pouco mais, e aí a gente pode adquirir alguns bens permanentes com o recurso do bloco da proteção básica e da especial, desde que haja uma lógica entre a oferta do serviço e a necessidade de aquisição daquele item, né? Por exemplo, na proteção básica, vamos falar no serviço de convivência, eu vou promover uma ação entre os jovens, adolescentes, enfim, com foco no audiovisual. Eu vou promover a construção aqui de um vídeo sobre a história do meu município, considerando a construção da cidade, do território, né, as principais referências culturais, históricas da minha cidade. Então, para fazer isso, eu preciso adquirir câmera fotográfica, um filmador, um computador, né? E aí a gente consegue estabelecer uma relação, né, entre a atividade, né, o item e principalmente o objetivo desse serviço. Se eu estou falando de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, eu estou falando de vínculos entre a família, né, considerando o território, considerando a comunidade, eu vou me referenciar onde? Na nossa tipificação nacional dos serviços assistenciais. Então, a referência para a justificativa, para construir esse raciocínio, para elaborar essa justificativa, né? Existe uma parte lógica do item e existe essa parte, né, argumentativa, vamos dizer assim. Então, eu crio essa relação entre esses elementos e eu consigo fazer um bom planejamento e justificar para a contabilidade ou para o jurídico do município, né, essa necessidade. Esse é o caminho. A 580, como ela foi publicada em 31 de dezembro de 2020, até sair a 24, houve uma janelazinha de tempo aí, e ela não tinha essa lista anexa de itens taxativos, ela focava basicamente nessa questão da relação entre o objetivo e a finalidade, né, da aquisição do item. A portaria 24 é a que vem trazer essa lista de itens novamente, mas qual é a diferença dela para 2601? Ela trabalha na lógica dos componentes do bloco. Antigamente, a gente só trabalhava básica e especial. Com ela, a gente já trabalha o que compõe a básica e o que compõe a especial, para que vocês tenham uma referência de uso, né, do recurso. Então, ela é super importante, por isso eu também colei aqui alguns para vocês, né? E aí eu vou destacar também sobre reprogramação, né, e sobre recursos extraordinários, a portaria 369, que todos sabem que a gente recebeu aí recurso para aquisição de EPI, alimentos e ações socioassistenciais, que é o que muita gente chama de acolhimento, né? Um termo muito limitado para a possibilidade do recurso dessa portaria, né? E o incremento temporário, que é da 378, que vocês receberam recurso na básica e na especial. E o que trata da reprogramação desses recursos, né? Extraordinários, portaria 601 e 605, tá? Eu vou destacar aqui também a portaria número 100,
de 2020, a número 58. Por quê? Nós não tivemos, em momento algum, indicação de suspensão da oferta do serviço. Pelo contrário, nós tivemos muita orientação sobre como reorganizar a oferta do serviço, como trabalhar no tempo de pandemia, né? Inclusive, o Arimatea tem uma excelente prática, né, desse período de enfrentamento à Covid, quando ele estava gestor, em que se construiu uma espécie de central de atendimento do SUAS, né, para dar continuidade, né, ao recebimento das demandas, avaliação por necessidade de uma visita, né, emergencial, enfim. Então, por isso a gente destaca a portaria número 100. Né? E a portaria 58, que é a que trata dos benefícios eventuais, claro, alinhada ao caderno, né, de gestão dos benefícios eventuais. Por quê? Muitos municípios com as leis municipais de benefício eventual desatualizadas. Né? O que significa dizer? Há muitos casos de sobreposição de competência entre políticas públicas, onde a lei municipal de benefício eventual traz a provisão de material de construção, reforma de casa, que não é competência da política de assistência social, né? Ou traz elementos da saúde, né? Como a provisão de um óculos, uma órtese, um medicamento, etc. E não é atribuição da política de assistência social, e a gente precisa fazer a diferenciação e organização, né, de tudo isso. Então, por isso, a portaria 58 é tão importante, né? Também deixar registrada a portaria 124, que é da guarda documental, tá? E aqui a 580, como eu falei para vocês, vou só destacar aqui o artigo 4º, parágrafo único, tá? Para vocês darem uma lida com calma, mas para entender que ela trata muito claramente da necessidade de vinculação entre a finalidade do recurso, ou seja, do serviço ali, né, para aquele recurso foi repassado, e a utilização do bem. Então, é importante fazer essa relação, tá? Passar aqui. E a portaria 24, para vocês terem uma noção aqui do que eu falei, eu só printei para vocês verem que ela traz vários exemplos de aquisição de itens, materiais permanentes, considerando os componentes dos blocos. Então, é necessária a leitura dela com muita cautela, sempre consultar, né, essas normativas para pensar o que a gente pode fazer com o recurso. Eu sei que acho que eu estourei aqui já um minutinho, mas eu vou finalizar com a parte da reprogramação do saldo aqui para vocês, tá? Para falar de reprogramação de recursos no ano de 2021, a gente precisa ter muito claro duas frentes de atuação pensando nos recursos que nós recebemos. Uma recurso ordinário e outro recurso extraordinário. Quando falamos de reprogramação de saldo, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, ele só ocorre, né, após 31/12, porque aí a gente vai ter condições de saber, né, de fazer cálculo, de estudar o que ficou de saldo. Então, o que a gente tem? A gente pega tudo que recebeu ao longo do ano, subtrai o que foi executado, né, o que tem resto a pagar, o que está empenhado, o resultado dessa conta que vai me gerar de informação sobre saldo, né? Então, suponhamos que, hipoteticamente, recebi 100 mil, executei 25, empenhei 25, quanto sobra? 50. Então, 50 é o saldo, né? E aí, eu vou reprogramar este recurso. Como essa reprogramação ocorre? Existe um sistema? Não, não existe um sistema, a não ser que o município tenha comprado ou criado um sistema, junto com a contabilidade, em que ele faz o controle da execução orçamentária e financeira, né, com guarda documental, etc., e no final ele já tem ali, né, uma conta, mas não deixa de ser manual, não é um sistema do governo federal, tá? Especificamente um trabalho feito pelo município. O que o governo federal vai fazer é checar, monitorar para ver o que vocês, prestação de contas, o que vocês, né, fizeram em relação a esse processo, né? Para reprogramar saldo é necessário que a gente não tenha interrompido serviço, oferta de serviços, né? E aí eu vou destacar alguns artigos quando a gente fala de reprogramação de saldo de recurso ordinário, né? A gente vai referenciar aquela portaria 113 novamente de 2000. Artigo 30, a gente fala de reprogramação de saldos para recursos, para serviços, 31 dos IGDs e 32 de programas e projetos. São os artigos básicos dessa portaria para vocês memorizarem e a gente vai compartilhar isso aqui com vocês. E quando a gente fala de recursos extraordinários, a gente tem a portaria
601 e 605, né? Que aí ela vai falar do recurso que é da portaria 369, da 378, né? E elas são muito importantes. É uma leitura um pouco complexa, porque a redação não facilita muito, como a redação de praticamente todas as portarias publicadas em 2020, né? Mas a gente precisa destacar o que não entendeu, perguntar, pedir ajuda, enfim, fazer o nosso trabalho, né? Quem faz a reprogramação de saldo? Geralmente se inicia pelo gestor da pasta da assistência social com a contabilidade. E você, gestor, encaminha para o controle social avaliar e aprovar, né, ou não, a reprogramação de saldos, para que daí vocês possam utilizar o recurso. Eu não posso executar sem antes ter feito a reprogramação. Ah, Rosângela, mas eu fiz isso, e agora? Agora vocês vão oficiar o controle social, explicar a situação ocorrida, para que haja um registro, para que haja ciência e vocês consigam fazer o trabalho da melhor forma, da forma mais coerente, com mais compromisso, né? De compromisso no sentido de organizar, porque essas portarias aqui, elas demoraram um pouquinho para sair e comprometer o trabalho de vocês, obviamente, né? A gente teve primeiro uma autorização para reprogramação do recurso do SUS e depois o do SUS, por mais que houvesse uma analogia aí entre ambos os recursos, dada o objetivo deles, que era enfrentamento à Covid, mas o Ministério optou por aguardar posicionamento do TCU para publicar essas portarias, né? Então, basicamente, o que elas dizem? Elas nos autorizam, né, a reprogramar os saldos. Lá no recurso ordinário, eu reprogramo na lógica do bloco, né? Então, básica, eu vou manter a execução dentro do bloco da básica, né? E assim por diante, da gestão, da especial. Aqui no extraordinário, eu tenho um diferencial, eu tenho duas possibilidades, principalmente aqui com a redação da portaria 605. Vocês podem reprogramar na lógica do recurso, ou seja, portaria 369, se eu tenho saldo... amor? 2. Se eu tenho recurso na 369 de EPIs, por exemplo, eu posso reprogramar na lógica do EPI, né? Por que é importante fazer esse estudo? Nós não temos certeza, não sabemos se vamos receber recurso dessa natureza e para aquisição de EPIs, né? E a pandemia vai continuar, né? A pandemia, a Covid-19, né? Muitos, né? Já falei, ela veio para ficar e a gente precisa aprender a conviver com ela, né? Então, se protegendo, garantindo proteção para o trabalhador, para o usuário, então a gente precisa se organizar. Posso reprogramar nessa lógica, a aquisição de alimentos também na mesma lógica, e de ações socioassistenciais, né, que era aquele que está com o título de acolhimento, né? Lembrando que EPI alimentos, execução direta pelo município, tá? Eu não repasso recurso para a entidade, por exemplo. Já no de ações socioassistenciais, vocês preencheram o instrumento de planejamento, um plano de ação. E ele foi preenchido eletronicamente. A portaria 601 e 605, elas exigem que vocês elaborem um instrumento de planejamento para execução desse recurso e submetam CMAS. Pode ter o nome de plano de ação, plano de trabalho, é o instrumento de planejamento para execução dele. Vocês podem reprogramar, mantendo essa lógica. A 378, reprogramo na lógica ali, respeitando a básica e especial. E a outra opção eu posso, no âmbito do planejamento, reparem bem, do planejamento, pegar o saldo do que tem de EPI, alimentos ou ações socioassistenciais e jogar no âmbito do planejamento para incrementar a básica ou a especial do planejamento. A gente não está falando de transposição de saldo, tá? Nós não estamos falando tire da conta do EPI e transfira para a conta da básica, porque isso dá trabalho e exige uma organização e um monitoramento bem apurado, né? Então, se optar, se for essa necessidade, faça no âmbito do planejamento e muito cuidado com isso, né? Aqui, de reprogramação de saldos, basicamente isso. Eu sei que corri um pouquinho na fala e eu gostaria só de lembrar vocês da Lei Complementar 173. Alguns municípios ainda contam com saldo dela. Como ela entrou com caráter de recurso livre, como se fosse uma transferência legal, por vezes a reprogramação de saldo dela foi automática, a contabilidade fez, mas vocês precisam observar se ficou algo, né? E onde você vê isso com a contabilidade, é um recurso que entrou pela conta do FPM, né? Observar se o município fez a divisão, né? O gestor fez a divisão entre saúde e assistência. Se não fez, procurar Tribunal de Contas do Estado, porque não é uma transferência fundo a fundo, ou seja, não é responsabilidade aqui do Ministério do Fundo Nacional, mas sim dos tribunais de conta, orientar tecnicamente vocês, tá? Mas um recurso interessante.
Corri um pouquinho, estourei um pouco aqui, uns 6, 7 minutos do tempo, mas deixo aqui o nosso e-mail e o nosso telefone institucional, se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem fazer parte da lista de transmissão aqui da área de assistência social, só mandar o seu contato. Eu sei que tem várias pessoas aqui que já estão na lista, até vi algumas, a Sayonara está aqui também. Então, muito obrigada pelo espaço, Del, Rafael, Carol, sei que foi um pouco corridinho, mas eu sigo aqui à disposição para a gente, se tiver perguntas, eu vou dar uma olhada no chat, a gente segue com a programação e eu permaneço aqui com vocês, tá bom? Del, obrigada, Rosângela, obrigada mesmo, foram assim 6 minutos, não estouraram, mas acrescentaram, agregaram aí uma informação preciosa para os secretários, por isso mesmo eu não quis te interromper, né? Já que a gente não tem um próximo palestrante. E nós temos aí, abrindo agora o nosso bate-papo, mas antes disso, eu gostaria já de registrar aqui a presença da Ieda Castro, a presidente do COEGEMAS, o COEGEMAS que é nosso parceiro, né, Rafael? Que nos apoia aí juntamente com a CNM em muitas situações de orientação aos municípios. Então, obrigada por sua presença, Ieda, e em nome da Ieda, a gente saúda aqui todos os secretários de assistência social que estão aqui conosco, a gente já viu que tem alguns que são coordenadores, outros técnicos do município, sem nenhum problema, são bem-vindos, mas aí eu saúdo a todos vocês, né? Vamos agora para o nosso bate-papo, né? No nosso bate-papo é uma interação, e em 30 minutos aqui entre vocês, a Prece, a Rosângela, entre vocês mesmos, vocês podem dirigir pergunta a algum outro secretário também, porque o momento agora é para, além de tirar dúvidas, a gente também poder promover essa interação, né? A gente se conhecer aqui. Mas antes da gente começar, eu queria pedir uma grande gentileza a vocês, que a Carol, quando terminar aqui a nossa live, o nosso seminário, eu estou com live na cabeça, o nosso seminário, ela vai fazer uma matéria, e para essa matéria sair com a foto de todo mundo, ou pelo menos do máximo de pessoas possível, eu queria pedir a vocês, por uns 3 minutinhos, abrirem as câmeras, para que a Carol possa fazer um belo print aqui, registrando a presença de todos vocês. Então, são 2 páginas, né? Nós estamos aqui com 50 pessoas, então segura aí um pouquinho, todo mundo abrindo. Pronto, eu vou... Muito bom. Só um pouquinho, porque eu vou fazer alguns prints, tá? Para escolher. Até quando ela disser que está ok, aí a gente pode voltar para o nosso anonimato, né? Ok? Vou fazendo aqui uns prints. Só um minutinho que eu vou mudando de página, tá? Deixa eu parar de falar que eu estou aparecendo, meu Deus. Que alegria ver vocês, né? Mauriti. Enquanto isso, eu vou dizendo os municípios presentes, né? Aí, muito bem. Para a gente saudar aqui todo mundo e essa foto ficar para a posteridade, né? Então, vamos lá. Nossos municípios aqui presentes, nosso muito obrigado aqui de coração, a Copiara, Aracoiaba, Alto Santo, Bela Cruz, Catunda, Morada Nova, Croaíras, Ibiapina, Mauriti, Pacatuba, Tamboril, Viçosa, Icapuí, Jaguaribe, Jucás, Guaramiranga, Salitre, Apuiarés, eu já estou vendo aqui outros que não citei, né? Quixeré, Crateús, Irauçuba, mais alguém que eu não citei, bota aqui no chat que eu vou dizendo. Miraíma, muito bom. Itapipoca, show de bola. Aratu, Bererê, Acarape. Acho que agora foram todos. São Benedito, né? São Benedito, muito bom. Perfeito. São João do Jaguaribe. Você só esqueceu do município de Cruz. Cruz e Palmirim. Quem foi registrando aqui no chat, a gente foi pescando, né? Aí agora pescando os últimos. Acarape, Palmirim, São João do Jaguaribe. Faltou alguém? General Sampaio, muito bom. Itapipoca, né? Francisco Camelo, joia, bacana mesmo. Calcaia. Então, isso que é importante, essa interação, os municípios aqui presentes. E agora a gente abre o nosso bate-papo, como falei, o objetivo agora é a integração. Vocês podem se inscrever aqui no chat, Jardim e Jucás, muito bom. Vocês podem se inscrever aqui no chat ou podem levantar a mãozinha. Como que levanta a mãozinha? Lá na sua foto, nos 3 pontinhos, quando você abrir, vai ter em português levantar a mão ou em inglês raise hand, né? O meu inglês não é muito bom, mas acho que dá para entender, né? Estou tentando melhorar este inglês. Então, vocês podem levantar a mãozinha, que aí fica registrada a sequência do pedido de falas. Ou então, como eu falei, se inscrever aqui.
Então, vamos começar. Alguém quer falar? Ieda, em nome do Coegemas? Algum outro secretário? Se não puder levantar a mãozinha lá, nesse escrever, levanta a mão aqui mesmo, eu quero, que aí a gente vê aqui na tela, se estiver com a câmera ligada, ok? Mas pronto, Ieda levantou a mão. Está com você, Ieda, que é para estimular os outros. Isso. Bom dia a todas, a todos e todes, como diz a doutora Socorro França. Eu quero falar da minha satisfação de estar aqui nesse espaço, agradecer profundamente aí a prece e pela iniciativa, né? É muito importante esse apoio técnico, a Rosângela, sempre parceira. Então, cumprimentar as gestoras e gestores aqui presentes, nossos técnicos. Esse tema da execução financeira, contábil, é para nós um tema preciosíssimo, porque nós temos muita dificuldade de dialogar. Às vezes, a gente é muito bom na parte técnica da proteção social e a gente, às vezes, não domina muito essa questão. Ainda tem outro agravante, que os modelos de gestão nos municípios, por vezes, não ajudam muito, porque não permite que a secretaria, como órgão gestor, tenha um espaço para a gestão do fundo. E aí fica meio secundarizada, fica tudo concentrado em outros setores, às vezes no setor financeiro, de compras, de tesouraria, de contabilidade, mas aquela fasezinha inicial que motiva a despesa, a gente apanha muito com aquilo ali, né? Então, reprogramar, aprender o que é o saldo, reprogramar o saldo, aprender a importância do planejamento da execução financeira. Essa é uma linguagem muito técnica, às vezes, né? Mas, por exemplo, com o que eu vou gastar, quanto eu tenho para gastar e como eu vou gastar. São 3 perguntinhas simples que a gente tem que fazer, né? E, às vezes, a gente que é gestor, a gente tem muito desejo de fazer muita coisa, mas precisa olhar se está no orçamento, precisa ser motivado pela ponta, às vezes é o CRAS que sabe a necessidade. Então, eu quero cumprimentar pela iniciativa e dizer que é muito bem-vinda, eu não poderia perder, porque cada vez que eu escuto, mais eu vou aprendendo. Eu tenho ainda muitas dúvidas, né? Diante da realidade é que a gente vê que a gente sabe muito pouco. E aí é importante esses momentos para a gente poder interagir. E aí fica aí a questão, Rosângela, e para a própria prece, como que a gente poderia fazer com que esse item ele entrasse na nossa educação permanente. Ou seja, a gente se preocupa muito com o trabalho social com família, se preocupa muito com a proteção especial, mas a gente vê pouca capacitação continuada. Não essa de curso, mas esse tipo de encontro, né? Eu acredito que é isso aqui que faz a gente aprender mais, porque são questões do cotidiano. Então, assim, além dessa estratégia que vocês têm, como que isso poderia ficar mais sistemático, né? E envolver também a SPS nessa parceria aí. Obrigada, boa sugestão, gente. Ieda, boa sugestão. Vamos anotar aqui para a gente poder dinamizar essa atividade, né, Rafael? E ver como pode fazer mais encontros nesse sentido. Rosângela, você quer acrescentar algum comentário? Obrigada, Del. Saudar a Ieda aqui, para mim é uma satisfação muito grande, né, estar no mesmo espaço, compartilhar, né, oportunidades como essa com ela, né, uma profissional de referência. Não tinha visto antes, não já tinha cumprimentado, a gente falando aqui, né, tão rápido ao tempo, né, e claro, a gente precisa, sem dúvida, fomentar alguns espaços como esse. O que eu tenho visto é um crescente, né, por meio das entidades municipalistas, né, e até o próprio Congemos, que está com uma proposta como essa de apoio técnico também aos municípios, né, por mais que tenha, obviamente, tenha uma atuação muito política, ninguém entende uma atuação técnica sem um suporte político, etc. E a Confederação Nacional de Municípios, que tem investido muito no CNM Qualifica, né, para que a gente fomente espaços como esse de capacitação continuada, né, de debates, de estudos, e nós temos uma agenda da assistência social nesse CNM Qualifica, onde a gente trata, obviamente, agora no início do ano, a gente focou em informações
para os novos gestores, né, o que é necessário saber, e aí com bastante tempo para discutir um pouco mais de instrumentos de planejamento, essa lógica em que a gente precisa olhar para o território, quais as seguranças afiançadas pela política de assistência social, quais nossas referências de trabalho também, né, a partir dos níveis de proteção, etc. E a gente também tem agora investido em elaboração de PPA, a relação dos instrumentos de planejamento no âmbito do orçamento com a política de assistência social, que tem muito, acho que vai muito de encontro do que a Ieda falou, para a gente desmistificar um pouco esses termos, sair um pouco dessa linguagem que é muito técnica, que às vezes outros profissionais trazem e a gente, né, se assusta e fica um pouco assim, distante, né, do espaço ou daquela conversa, né, para que a gente avance um pouco mais. E vamos propor também sobre instrumentos de planejamento, plano municipal de assistência social, plano de ação, e é um espaço aberto, né, para profissionais, né, que queiram participar, contribuir com o debate. Alguns profissionais, como, por exemplo, Paulo Pimenta, contador social, ele já participou com o espaço de fala também, e tem uma participação bem considerável, né, de gestores e técnicos. Acho que a gente tem que fomentar espaços assim, e, obviamente, institucionalmente, lutar também, né, pela retomada do Capacita SUAS, que era um espaço muito rico, né, também, para esse tipo de formação, e principalmente para referenciar técnicos, né, nas regiões. Então, é um pouco disso que eu queria deixar para vocês em relação às ações da CNM também. Obrigada, Rosângela. Saudar também aqui o município de Acaraú, que eu acho que eu não citei Acaraú aqui na hora que eu mencionei os municípios. Isso é uma verdade. Assim, a Ieda colocou um ponto sobre a realidade da assistência. Você assume uma pasta dessa, você vai cheio de ideais, né? Cheio de vontade de fazer o melhor, e se depara exatamente com essa realidade que lhe cobra um conhecimento técnico acurado por alguns temas, e essa fragmentação das fontes de recursos muitas vezes dificulta o trabalho do gestor. Então, esse é o papel aqui da Prece, da CNM e de outros parceiros que a gente chama aqui, para poder arrumar essas caixinhas, para poder vocês se qualificarem melhor e fazer sempre um trabalho mais consistente e mais pé no chão, né? Porque a gente sabe que a lei, ela cobra esse preço do gestor, né? Em todas as áreas. Alguma pergunta mais? Ninguém se inscreveu aqui? Registrar presença. Ninguém fez mais nenhuma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta aqui, Rosângela, para ver se o pessoal se anima. Pode ser? Eu não sou da área, mas eu sou curiosa. É o seguinte, você falou sobre a situação de que as pessoas teriam que ver os saldos de reprogramação e estar atentos a estabelecer um nexo causal e temporal da ação que esse recurso foi aplicado, né? Por exemplo, se pegar um recurso para utilizar numa aquisição para a Covid, tem que ver se esse nexo, a causa justifica a aquisição, o tempo é daquela ação emergencial. Aí eu pensei aqui, se essa questão não for bem observada, o gestor pode ser apenado sobre a questão de desvio de finalidade com aquele recurso? É uma prática que a gente tem, é uma reflexão que a gente tem proposto, né, desde a medida provisória 953, que é a origem dos recursos para enfrentamento à Covid, né? Por isso a gente teve a portaria 369 a 378, né? Claro que a gente tem algumas críticas a um pouco dessa burocracia, essa segmentação no momento como esse da pandemia, né? Mas é fundamental, sim, que a gente estabeleça essa relação, mas não só com o recurso extraordinário, com o ordinário também, como as normativas solicitam. E sim, já houve casos de município que incorreu, né, nesse erro e teve que devolver o recurso, né? Pode ocorrer no processo de prestação de esse tipo de apontamento, sim. Então, é importante, aí, muito boa sua pergunta, Del, porque a gente precisa lembrar do papel do controle social, né? Não só lembrar, mas fomentar, potencializar,
né? A gente precisa, né, como gestor e como técnico, olhar para o controle social do município, para que ele também esteja empoderado do seu papel, lembrando que é ano de conferência, e a nossa última conferência, né, a forma como ela foi resistentemente, né, realizada, né, para a gente consiga avançar um pouco mais, né, na participação de todos os entes federados nesse processo das conferências, a gente precisa investir no controle social, ele precisa também entender essa mesma lógica, né, do objetivo e finalidade, como, por exemplo, está na portaria 580, né, na 24, e esse nexo da causa e o tempo, ou seja, se eu não tenho, né, a situação da Covid, né, as consequências sociais da Covid possa de alguma forma, né, eu não tenho origem para o uso daquele recurso. Claro que a gente precisa entender e fazer com que outros profissionais também reflitam sobre o que é a consequência social da Covid-19, porque, por exemplo, a gente vem enfrentando dificuldades muito grandes na inclusão dos profissionais do SUAS, né, no público prioritário para vacinação, por exemplo, né, os municípios, né, os gestores municipais, estaduais, eles têm, né, autonomia para trabalhar também o público prioritário da vacinação. Exemplo aqui do Distrito Federal, que o Conselho Regional, né, o nosso CRES aqui, conseguiu articular junto, né, ao governo do Distrito Federal a inclusão dos assistentes sociais, né, no público prioritário da vacinação. Claro que se tiver no PNI, no Plano Nacional, né, de Imunização, é uma referência, é uma força política, claro, institucional, uma diretriz, mas os gestores também podem trabalhar, né, e pensar nesse aspecto. Então, são vários elementos que a gente vai trazendo para entender a importância dessa área, né, que são profissionais que estão na linha de frente, o que é consequência social, né, da Covid, o que a Covid tem gerado para a nossa área, né, em relação a isolamento, a ausência de condições, né, de trabalho, de poder sair para trabalhar de alguma forma, a ausência de uma renda emergencial justa, minimamente justa, né, ética que dê condições. Não adianta propor isolamento social sem proteção social da população, né? E tudo isso vem recaindo, obviamente, sobre os gestores municipais, e o controle social ele precisa também entender toda essa conjuntura, toda essa consequência, para que ele veja a necessidade de uso do recurso de acordo com isso, até para a gente observar a proposição de atividades, de ações com este recurso. Um exemplo, eu recebi esses dias uma ligação em que a gestora queria promover uma live com o recurso do enfrentamento à Covid. Eu quero fazer uma live, as pessoas estão em casa, né? Aí aumenta casos de depressão, principalmente entre idosos, né? Enfim. E queria usar o recurso da 378, né? Enfrentamento à Covid. Eu falei, olha, vamos fazer um exercício de refletir sobre a relação dessa live com o enfrentamento à Covid, né? Pensando que é um recurso para proteção básica, né? Para o serviço da proteção, para incrementar o serviço da proteção básica ou da especial, né? Como você vai justificar? Né? O que você vai ter? Não é só uma live, a gente fala, nunca é só uma pergunta, né? É o contexto, é o objetivo, é a relação, é o impacto que isso vai ter, né? Não é só a parte técnica, o resultado de tudo isso também, né? Então, conseguimos montar uma ação integrada com a saúde, com a vigilância, né? Principalmente, para que trouxéssemos não só, né, um cantor de fora, mas e o território, o que ele tem de expressão cultural, o que ele promove de fortalecimento de vínculos ali entre a comunidade, né? Você tem divulgado boletins epidemiológicos do seu município, você tem divulgado quais as medidas de segurança, né, em saúde, os protocolos que o município tem seguido, né? Como é que estão a oferta de serviços socioassistenciais, ou até a provisão dos benefícios eventuais, como é que isso tem ocorrido? A população precisa saber disso. Qual é o melhor meio de comunicação para trabalhar, respeitando o território e as condições de acesso daquela população, né? Que é o principal, vamos dizer assim, ator, atriz desse processo é o nosso usuário, né? Então, várias reflexões. E o controle social, ele precisa acompanhar isso, né? E a gente teve, ao longo dos anos, um enfraquecimento muito grande, né, do apoio financeiro à gestão do SUS, do nosso GDSUS, que, inclusive, é uma conquista, outras políticas públicas nem contam com apoio à gestão, né, e assistência social, sim, a gente precisa fazer a defesa. Como a gente faz essa defesa? Aprimorando, melhorando a nossa gestão, melhorando os indicadores
fatores, né, de gestão, e o controle social é um deles também. Perfeito, Rosângela. Está vendo como a pergunta ela nunca é só uma pergunta, como você mesma disse, né? Tem uma série de questões a considerar. Nós temos 2 inscrições aqui. A primeira é da Edvani, e depois dela o Arimateia pediu a palavra também. Edvani, pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta. Bom dia a todos. Todos me escutam? Sim, está ótimo. Oi, Rosângela, já nos encontramos em outro momento, numa formação que você fez com o Paulo Pimenta, para algumas pessoas, e eu fiquei com uma dúvida aqui no finalzinho da sua fala, que eu realmente não consegui compreender bem, gostaria que você esclarecesse um pouco mais. É a relação que tem dos recursos da Lei Complementar 173 com a reprogramação de saldos. Eu realmente não consegui captar, porque até onde eu entendi, a 173, os recursos dela foram depositados diretamente no pós-contas do FPM, e aí não passariam por nenhum tipo de reprogramação. Então, eu gostaria que você explanasse um pouco mais sobre isso. Principalmente para municípios que já fizeram suas reprogramações e que talvez, né, como é o meu caso, que talvez não tenham incluído aí esse quesito. Oi, Edvani, que bom revê-la aqui. Tá vendo que a gente sempre vê pessoas aqui de outros momentos, né? Muito boa a sua pergunta. Eu optei por falar, mesmo que rapidamente, mesmo que fosse para soltar no ar, para depois a gente falar um pouco sobre a Lei Complementar 173, em função de muitos gestores novos, né, não terem acompanhado, né, não terem tido a oportunidade de acompanhar, né, o repasse desse recurso. Por que a gente fala de reprogramação aí da 173? Muito em função do instrumento de planejamento para a execução do recurso. Por quê? Como a Confederação Nacional de Municípios orientou esse processo de partilha do recurso da Lei Complementar 173, né? Trabalhamos com a estimativa, né, da divisão, porque eram 60 bilhões, né, uma parte para o SUS e SUAS, não existe conectivo ou na redação da lei, né? SUS e SUAS, e vamos dizer que era a outra parte do recurso, né, geral. O recurso que cabia ao SUS e SUAS, nós indicamos como uma boa prática, principalmente de gestão, para garantir controle social, transparência, né, no processo, que o prefeito ou a prefeita, por meio de um decreto, ele fizesse a partilha entre as 2 áreas. Lembrando que eram 4 parcelas, né, do recurso. Claro que não era um recurso tão elevado, depende como o critério foi também porte de município, né, não era um recurso tão elevado. Mas para alguns, né, tinha um pouco mais, mas de toda forma sempre muito importante, né? Ele entrou, obviamente, com o caráter de recurso livre, né, como se fosse uma transferência legal, e aí faz sentido o que a Edvani coloca, como se a gente não precisasse fazer uma reprogramação aos moldes da assistência social, seria uma reprogramação automática lá pela contabilidade. Mas por que a gente traz aqui para assistência social? A partir do momento que a gente, por meio do decreto, faz a partilha, a gente sugere a abertura de uma conta para assistência social e uma para saúde, cada uma vinculada ao seu respectivo fundo, ou seja, a nossa ali é o Fundo Municipal de Assistência Social, a partir daí a elaboração do instrumento de planejamento para submeter a assistência social. E por quê? Porque é um recurso que veio com a finalidade, né, para assistência social. E tudo que entra na conta do Fundo Municipal de Assistência Social, a gente tem, né, o compromisso de trabalhar com planejamento e com controle social. Então, a gente precisa seguir, vamos chamar assim de protocolo, mas essa postura, né, para garantir que haja transparência e controle social da execução desse recurso, porque ele é para enfrentamento daquilo que integra o SUS. E por que é importante trabalhar nessa perspectiva? Municípios tentaram criar programas próprios com esse recurso da Lei Complementar 173. E não havia essa possibilidade. Por quê? Porque ele é para aquilo que integra o SUAS, aquilo que já é tipificado, normatizado, que integra tanto segurança de sobrevivência, como benefício eventual, segurança de acolhida, convívio ali nos serviços, né? Então, ele deveria seguir essa estrutura. Por isso que a gente destaca esse processo. No âmbito mais prático, reprogramação automática como uma transferência, né, legal, mas se entra na conta, se houve
esse depósito, essa transferência por uma conta específica vinculada ao Fundo Municipal de Assistência Social, o ideal é seguir dessa forma, né? Informar o controle social por meio de um instrumento de planejamento, e por isso a gente acaba utilizando esse termo. É excelente a colocação dela. Só quero enfatizar, Rosângela, que a minha pergunta advém do fato de nós sermos uma gestão nova, não estávamos aqui para os recursos de 2020, né? Começamos a gestão agora em 2021, então, assim, tem uma série de coisas que, para mim, o que você está dizendo realmente é novidade, como o decreto municipal de partilha dos recursos, que eu desconheço, pode ser que tenha, mas eu desconheço. A conta específica eu vou realmente procurar saber, mas eu também desconheço, e vou buscar isso agora. Então, só para fechar definitivamente a minha pergunta, Arimatea, me perdoe, eu tomei um pouquinho à sua frente, né, retornando para a pergunta, mas só para fechar e não ficar nenhuma dúvida. Havendo o decreto, havendo a conta, encontrando tudo isso, eu tenho como fazer uma reprogramação disso, apresentar para o Conselho e deixar registrado, e isso regulariza a situação do município? Porque eu já fiz a reprogramação dos saldos federais, inclusive dos recursos ordinários e extraordinários, entendeu? Pode, não tem nenhum problema você fazer isso. Eu vou até responder aí pela Rosângela, não tem nenhum problema. O grande problema nessa história toda é que os municípios, quem é gestão nova foi pego de surpresa porque não houve uma transição perfeita. Essa é a verdade. Mas a Lei 173, ela destinou recurso específico para ser rateado entre SUS e SUAS. A questão é que muitos prefeitos não ratearam esse dinheiro, então destinaram 100% do recurso para a saúde, o que era de livre e espontânea decisão do prefeito. Porém, a lei era clara, ela dizia que deveria haver uma partilha desse recurso, deveria ser distribuído. No município que eu estava como secretário, Aratuba, foi destinado o quê? 75% do recurso saúde e 25% do recurso para assistência social, certo? E aí, você tem que procurar o decreto, ver direitinho. E se tiver o decreto, aí você vai ver o decreto, ver em que conta esse recurso foi transferido, né, numa conta específica, e posterior você faz a reprogramação. Se foi gasto, tranquilo, não vai ter o que reprogramar, você vai criar só o documento para se certificar. E se existe dinheiro em conta ainda, aí você vai reprogramar, né? Então, é só para esclarecer com relação a essa dúvida da 173, certo? Agora, tem muito município, como a Maíra está colocando, não fez decreto. Fez o rateio, ou então nem fez o rateio e colocou totalmente na saúde do município, certo? Pronto, aí fazendo essa consideração, na verdade é só dizer a Rosângela, né, enquanto município do estado do Ceará, agradecer a ela pelo momento aqui, né, a própria prece, né, no nome da Del, da Rafa, da Carol, que sempre dá um suporte aí para a gente, principalmente para a gente do Coegemas, pela realização de um momento como esse. São momentos técnicos de esclarecimento de dúvida que fortalecem ainda mais a política da assistência social. E aí a gente precisa desses momentos, principalmente no momento em que a gente tem um crescente desmonte da política da assistência social, principalmente com a questão da portaria 2362. Desde no final de 2019, 2020 inteira, a gente ficou falando dessa bendita portaria e dos impactos que ela iria causar. De momento, não causou impacto, porque nós recebemos um extraordinário, mas hoje nós não temos mais esse extraordinário. E aí isso afeta diretamente na execução dos serviços, programas e projetos e benefícios da política de assistência social dos municípios. Então, assim, é um momento riquíssimo, é um momento da gente compreender e aprender cada vez mais, compartilhar conhecimento, mas também é um momento político de demarcação de espaço e de
contribuição mais ainda para que a gente possa, para os novos gestores, para os novos técnicos, que eles possam também compreender o espaço que eles estão pisando e das necessidades da atenção que a política da assistência social tem. Então, assim, é agradecer a você, Rosângela, e a todo mundo da Prece por esse momento, né, e dizer que a gente sempre estará à disposição para contribuir, e saudades, viu, Rosângela e Del, das nossas lives, né, que a gente possa em breve retorná-las. Em breve, saudade demais mesmo. E foram momentos muito importantes, né? Muito ricos, e aquilo que é bom a gente tem que repetir sempre, né? Mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar? Ninguém levantou a mão. Del, Pois não, Rosângela. Obrigada, Viera e Matéia, pelo carinho. Verdade, agora as lives vão contar também com a presença da Ieda, né? Como ela está presidente, né, do COEGEMAS, é isso, sim, né? Sim, eleita agora, né? Em fevereiro foi legal. Fevereiro foi março. Março. Foi, logo bom, depois da nossa, bom. sabe? Isso, agora eu estou presidente do COEGEMAS e secretária do COGEMAS. Nessa condição está eu e o Márcio, que também está aqui assistindo aqui o seminário. Márcio está secretário tesoureiro, né, do COEGEMAS, e está também com assento do COGEMAS Nacional. Show de bola. Perfeito. Então, bem representado o Ceará novamente, né? Lá no COGEMAS e também aqui no COGEMAS. Beleza. Mais alguma pergunta? Oi? Del, eu queria só complementar um pouquinho aqui em relação à pergunta da Edvani. O Arimatea foi perfeito, a Ieda complementou ali também no chat. Só lembrando, como não é uma transferência fundo a fundo, pela assistência social, você precisa, de repente, caso não me encontre nenhuma informação, verificar o que o Tribunal de Contas tem orientado, tá? Muitos novos gestores vai falar, eu nem ouvi falar, não vi, não teve decreto, como a Ida colocou, a maioria não fez decreto, apesar do trabalho imenso que a gente fez orientando nesse sentido, né, com a nossa contabilidade, jurídico, assistência social e saúde, foi um trabalho aqui, né, integrado entre todas as áreas, mas autonomia do gestor local, né? Isso também demonstra o seguinte, né, o quanto a gente precisa investir naquilo que a Ieda apontou também, né, das formações continuadas, desses espaços, né, em que a gente cresce profissionalmente, institucionalmente, para que, se a gente tivesse um pouco mais de força, de repente a gente conseguiria mais incidência nesse recurso da Lei Complementar 173. Muita gente pergunta assim, mas se não houve partilha e tem recurso dessa lei lá na saúde, ele pode tirar da saúde, devolver e fazer uma divisão e passar para assistência social, já que ele não fez? A gente não tem essa resposta, porque aí é com o Tribunal de Contas e se houver alguma orientação da Secretaria, né, do Tesouro Nacional, da STM, né? Um trabalho conjunto desses órgãos. Então, tem que procurar esses espaços para verificar o que pode ser feito quando não houve a divisão. Aí a Edvani colocou, eu achei a compra das cestas de alimentos, né? Aí você tem que observar, junto à contabilidade, qual a fonte, né? Foi fonte de recurso próprio, né? A fonte 100, em que ação orçamentária ali foi alocado o recurso, para identificar, né? Se foi realmente para benefício eventual, né? Como é que foi trabalhado, tá? E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção no processo que a reprogramação de saldos e a guarda documental, ela tem uma relação muito estreita com o processo de organização da prestação de contas, né? Porque demonstrativo a gente preenche, a gente não elabora, a gente começa a elaborar a prestação de contas, né? Recebi o recurso, estou fazendo um planejamento, você já está na guarda documental, está na organização do seu trabalho, né? E quando abre o demonstrativo, você vai preencher, né? Então, observar, né, nesse processo de organização, se foi realmente documentado, se foi executado o recurso extraordinário, o que foi do ordinário, o que a Arimatea colocou é muito importante. O ano passado, não pesou, claro, pesa, mas, né, a gente teve esse aporte do recurso extraordinário, ok, com um viés muito específico, mas é necessário fazer essa separação
né? O que você adquiriu, sei lá, um bem durável, né? Muito município quis comprar automóvel, foi com recurso extraordinário? Como é que foi a justificativa? Realmente está carimbado ali que foi, né, extraordinário ou ordinário? Faça essa separação, essa guarda documental, para que no momento da sua prestação de contas você não tenha problema, e principalmente para que o controle social também entenda isso, né? Muitos municípios não fizeram, e como o Arimatea colocou, né, a transição sempre é delicado, né? Então, a gente precisa se organizar enquanto profissionais também para isso. Verdade. Obrigada pela contribuição. Mais alguma pergunta? Aqui no chat, ninguém se inscreveu. Eu só fazer aqui uma colocação, Arimatea. A gente lançou um formulário e disponibilizou em todos os grupos, pergunte ao TCE. Nós estamos num processo de construção de um seminário online com o Tribunal de Contas, e nós só obtivemos 36 respostas, muitas delas muito genéricas, nós ainda estamos compilando esses dados, e, de repente, essa poderia ser uma pergunta interessante para fazer para o TCE, né? Mesmo que vocês não tenham tido acesso ao formulário, que ele já foi fechado, porque teve um prazo para a gente fazer isso, mas aí vocês podem mandar essa formulação dessa pergunta na rede, o próprio Arimatea ou a própria Ieda, coloca lá na rede, que a Rafaele busca e a gente coloca no nosso relatório, né? Tipo assim, quais os... como vai ser avaliado pelo TCE, os recursos da assistência social que não foram devidamente repassados pela 173, não sei, vocês façam essa pergunta aí dentro do conhecimento técnico de vocês, para ela ficar melhor elaborada, e passa para a gente, para poder a gente fazer essa pergunta, e aí eles vão preparar o material, e provavelmente nessa live a gente possa obter esse esclarecimento também, né? Ok? Fica a dica. Certo? E outras que vocês queiram fazer, né? Vocês podem colocar lá que a gente está... o prazo que a gente tem para encaminhar para o TCE é essa semana. Até quinta-feira eu tenho que encaminhar a planilha com todas as perguntas. Então, até lá, vocês podem jogar lá no grupo, que a Rafaele passa para a gente, né, Rafaele? Isso, Débora. Pronto, beleza. Então, gente, eu acho que nosso seminário foi show. Acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta a fazer, né? Ninguém se manifestou mais aqui. E a gente sabe que esse é um primeiro momento. Hoje aqui a gente não esgota tudo que tem que se saber e se fazer bem feito lá na ponta. A gente conta aqui sempre com muita, como a gente pode dizer, com muito empenho e compromisso de cada gestor para fazer o melhor. E esse melhor necessariamente passa por um processo de capacitação, porque, invariavelmente, toda ação que vocês executam no município, elas estão amparadas em algum princípio da legalidade ou o próprio princípio da administração pública, que vocês têm que conhecer realmente a legislação, tem que conhecer, como já foi colocado aqui, tem que estar com o pé no chão, aonde está exercendo o seu papel, para você fazer o seu trabalho da melhor forma possível, para depois, além de não ter nenhum problema com a execução desse recurso, sob o ponto de vista do atendimento da política pública, também não respingar nenhuma responsabilização sobre vocês, que com certeza estão fazendo o melhor que podem, mas se incorrerem em algum tipo de erro, até se provar que foi uma tecnia, é um transtorno para vocês. Então, com certeza que a Prece, CNM, Coegemas, de mãos dadas aqui nesse apoio a vocês, para a gente poder ajudar no máximo que puder. Então, já vou passar aqui para as considerações finais, vou passar primeiro para a Rosângela, para se despedir aqui, e depois eu passo para a Rafaela, ok? Rosângela. Obrigada, Del. Gostaria aqui, né, se também já registrar, se possível, que o espaço para a Ieda, para a Arimatea também. Obrigada pelo carinho, pelo convite, principalmente por poder, né, estar no espaço com pessoas tão incríveis e que eu tenho um carinho e um respeito muito grande, né, não só pela trajetória, mas pela postura, pelo acolhimento, né, por ser tão humano e que é tão necessário em tempos como esse que a gente tem vivido. E tem um momento que me marcou muito, né, do ano 2020,
para cá, né, que inclusive eu acredito que foi aqui com a prece que o Arimateia, né, falou sobre esperançar, né, trazendo uma referência incrível de muita força para o nosso trabalho e para a nossa militância também. Então, muito obrigada e que a gente possa continuar juntos, né, nos fortalecendo e que a gente possa vivenciar muito em breve, né, vacina para todos, que vocês se cuidem. Beijo grande, até a próxima. Ok, atendendo ao seu pedido, Rafael, eu vou passar aqui a palavra para a Ieda, para ela, em nome do COEGEMAS, é uma mensagem de encerramento aqui para os secretários. Ieda? Gente, então, eu quero deixar só um abraço em nome do colegiado. Vamos estar juntos. Os desafios, gente, eles são inúmeros, né? Mas se a gente estiver sozinho, cada um no seu quadrado, as dificuldades elas ficam maiores, a gente mete a cara no chão e acaba não encontrando as alternativas. Então, é importante que a gente se encontre, sim, aproveite cada pedacinho desses espaços para a gente trocar ideias. Sei também que gera muita insegurança em quem é gestor, está se expondo a algumas dificuldades, mas a gente encontra alternativas de discutir de forma coletiva, para não culpabilizar, nem cair em cima de personificar o problema, mas de solucionar. E aí, eu aqui agradeço, em nome do colegiado, essa oportunidade e deixo um abraço carinhoso para todo mundo. Comunicando que o Ari é um dos colaboradores agora do COEGEMAS, ele saiu da diretoria, mas, vez por outra, ele vai estar participando, ele vai estar falando também em nome do COEGEMAS quando necessário. Tá bom? Um abraço, gente. Muito obrigada, Rafael, Rosângela, Del. Tá? Tudo de bom. Uma boa semana para todos. A nós. Obrigada, Ieda. Arimateia? Uma mensagem final aqui para os seus colegas. Acho que ele deve estar com problema de conexão. Acho que travou lá a conexão dele. Inclusive, acho que caiu a conexão dele. Não estou vendo ele aqui. Não, ele está aqui ainda. Se ele voltar, depois que a Rafael terminar, a gente dá a palavra para ele. Rafael, as suas considerações finais. Primeiramente, agradecer a participação de todos os secretários de assistências sociais, dos técnicos de gestões do SUAS, né, por estarem aqui conosco nessa manhã. Agradecer a Rosângela da CNN pela sua belíssima apresentação, dizer que assim, é um prazer cada vez que você participa aqui conosco, é um prazer imenso que a Prece tem, né? A sua fala, a sua apresentação é muito dinâmica e se você passasse a manhã inteira aqui mostrando os seus conhecimentos, seria muito prazeroso para todos nós, né? Dizer assim que esse é um primeiro seminário onde a Prece organizou para que nós pudéssemos apresentar a Prece para os municípios, fazer essa integração inicial com os gestores, né, que estão iniciando agora a gestão, e vamos continuar nossa parceria tanto com a CNM, quanto com o COEGEMAS, como a Ieda falou, vamos englobar também a SPS, né? Então, assim, vamos unir os esforços para, ao longo do ano, durante o ano, nós podemos estar traçando aí capacitações, lives, né, voltadas para a área da assistência social e que juntos nós vamos fortalecer a gestão municipalista. Um abraço. Perfeito. A todos. Obrigada, Rafael. Arimateia, você consegue fazer as suas considerações finais agora? Eu acho que não, deve estar com problema de internet. Opa, pronto. Pronto. É porque como a gente está aqui na prefeitura resolvendo algumas coisas. Mas, gente, na verdade, agradecer mais uma vez a vocês da Prece por esse momento, por fortalecer, né, a assistência social, que eu acho que é uma luta que a gente tem, né, desde sempre. Estar na assistência não é estar só por estar, mas é por garantir direitos, né, à população, para quem mais precisa e necessita, assim como garante a Constituição de 88.
e que a gente possa ter diversos momentos como esse. Mais uma vez, a gente se coloca à disposição, estamos aqui, né? Quem sabe já a gente está por aí pela prece, enfim, vamos se ajudando, orando e fortalecendo mais ainda a assistência social. E o meu abraço para todos vocês, viu? Para os secretários participantes, para os técnicos, para a equipe da prece, para a nossa querida Rosângela e para a nossa presidente do COEGEMAS, Aieta. Ok, obrigada pela participação de vocês, que enriqueceram demais aqui o nosso seminário, nosso bate-papo, né? Chegamos ao final aqui da nossa reunião. Gostaria que vocês registrassem aí o nome e o presente para a gente poder ficar com esse registro, caso haja algum problema com a frequência de vocês, ok? Então, encerramos nesse momento o Seminário Técnico da Rede da Assistência Social e agradecemos aqui do fundo do coração, né, com todo respeito, a Rosângela Ribeiro, a Arimateia, a Ieda, em nome deles, a todos os participantes aqui, a todos os secretários e agentes públicos que estiveram conosco nessa manhã, discutindo sobre a integração da prece à rede de assistência social e essa pauta tão importante que é a questão dos orçamentos e das políticas públicas do fortalecimento da assistência social. Então, registramos aqui mais uma vez o nosso abraço a todos vocês, a nossa gratidão e até o nosso próximo encontro. Um abraço grande. Obrigada. Obrigada.